Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Meu nome é Bruno, assim como você que assiste esse vídeo, eu sou um apaixonado por carros e estou iniciando um projeto pessoal de falar sobre carros, trazer comparativos, quem sabe um dia fazer avaliações. Eu acompanho muito a produção de conteúdo de carros como um todo. Eu acredito que tenha espaço para mais pessoas estarem agregando nesse nicho. Para esse primeiro vídeo eu trouxe um comparativo, um veículo que eu gosto muito, é o Civic de primeira geração, de 10ª geração, mais especificamente no primeiro ano dele, que é o ano modelo 2017. Esse veículo foi lançado no fim de 2016, mas já como modelo 2017. Ele trouxe 5 versões, sendo a Touring, a top de linha, depois a EXL, EX, Sport automático, Sport com câmbio manual, né? Eu deixei ela de fora desse comparativo. Aqui a gente está usando o site Carros na Web para fazer esse comparativo. Como todas as demais versões são automáticas, eu optei por deixar a versão Sport manual de fora. Essa 10ª geração ela traz novamente o motor 2.0 aspirado, que vinha já na geração nova, um motor muito bom, uma boa relação de potência e consumo de combustível, e traz o novo motor 1.5 turbo, uma novidade, e somente na versão topo de linha, né? A primeira coisa que a gente pode destacar é que esse motor 1.5 turbo ele é somente a gasolina, então pode até gerar um pouco de medo, né, com a gente com a gasolina com tanto, o etanol atualmente 30%, mas eu acredito que a Honda deve ter feito um bom trabalho de preparar esse motor para combustíveis de qualidade duvidosa que ela sabia que encontraria no Brasil. O motor 2.0 segue sendo flex. A questão de preço, né? A gente tem a versão Touring custando, a tabela FIP no caso, 118 mil. É comum a gente encontrar todas as versões do Honda Civic G10 acima da tabela FIP, né? A versão EXL e a versão EX trazem valores bem próximos, e a versão Sport de entrada é a que tem um valor mais em conta. Mas no mercado de usados você costuma ver essas 3 primeiras versões bem próximas em valor, dependendo do estado do veículo e etc, né? Valores de seguro são irrelevantes, porque depende do perfil da pessoa, e de seguro interessante para ter uma noção, dependendo, no caso IPVA, né? É interessante para a gente ter uma noção, porque mais varia também de estado para estado. Aqui está sendo baseado em 4%, que é a alíquota aqui de São Paulo, mas em outros estados pode ser mais em conta, né? 2%, não me recordo exatamente, algum estado da região sul é 2%. Então a gente tem aqui de 3.878 na versão Sport a 4.726 na Touring. Aqui, informações de desempenho. As 3 primeiras versões trazem o mesmo motor, então desempenho e consumo, os dados são iguais. O que a gente vai nesse momento comparar é o motor 2.0 com o motor 1.5 turbo, né? Uma divergência considerável, 195 km por hora de máxima no 2.0 e 208 km por hora no 1.5, né? Também uma diferença considerável no 0 a 100, 10.9 para o 2.0, 8.6 para 1.5, isso a mágica do motor turbo ajudando. Eu acredito que seria interessante se a gente tivesse disponível, isso em revistas costuma ter, mas nessa ferramenta que a gente está usando não, os valores de retomada, então de 40 a 80, de 60 a 100, de 80 a 120, são valores mais úteis para a gente entender o funcionamento
e o comportamento do veículo. Como o motor 1.5 ele é apenas gasolina, a gente vai ter informações de potência e torque apenas para gasolina, 173 cavalos e 22,4 kg de torque. São valores bons e mais conservadores. Não deixa a desejar, é um consumo que eu nunca vi relatos de pessoas achando que o consumo é ruim, mas é um consumo relativamente conservador. 1.3 turbo da Fiat, da Stellantis no caso, tem números mais primorosos, que chamam mais atenção. 1.6 THP da Citroën, Peugeot, né, que eles utilizavam, também tinha números, pelo menos de torque melhor, né, a potência era a mesma, mas no álcool. Mas não dá para falar que é ruim, eu acredito que seja uma questão de engenharia da Honda, pensando em durabilidade, né, em trazer os benefícios do motor turbo, mas manter a característica de durabilidade. O motor 2.0 é um motor muito bom, são 150 cavalos na gasolina, 155 no etanol, 19,3 de quilos de torque na gasolina, 19,5 no etanol. Então, obviamente, é um motor inferior a 1.5 em desempenho, né, como um todo, mas está longe de ser um motor ruim, é um motor com excelente desempenho, com bom consumo de combustível para a proposta de um 2.0 aspirado. E acredito que seja um pouco alarmista tratar esse motor como desempenho ruim. Se você simplesmente compara diretamente com o 1.5, ok, mas se a sua condição permite somente a versão 2.0, você vai estar muito bem, né? Potência máxima alcançada consideravelmente antes pelo 1.5 a 5.500 RPM contra 6.300 do 2.0. Mas a diferença maior fica no torque, que a partir de 1.700 RPM você já tem todo o torque disponível, enquanto no 2.0 é em 4.800 RPM. Esse valor a gente tem que tomar cuidado porque não significa que abaixo disso o carro não tem torque. Significa que a 4.800 RPM ele alcança o torque máximo. Ainda assim, as montadoras trabalham constantemente para fazer essa curva de torque acontecer o quanto antes. Então, muitas montadoras divulgam que num RPM muito mais baixo você já tem 80% do torque, né? Então, é relativo esse valor de torque máximo, né? Em quantos giros ele alcança o torque máximo. O ideal seria a gente ter o torque médio dos veículos ou ter o gráfico da curva de torque para observar, né? Não são todas as montadoras que divulgam. Vindo aqui para dados de consumo, o motor 1.5 tem um consumo excepcional, são 12 km por litro na estrada, 14 na cidade e 14,6 na estrada. E são valores excepcionais, principalmente pensando que é um sedã médio, né, com capacidade de retomadas muito boas, e é um motor assim, de consumo excepcional. Já o 2.0 tem um consumo claramente inferior, mas ainda bom para a proposta. É um motor 2.0 aspirado num carro grande. Então, são 10,6 km por litro na cidade, 12,9 na estrada, consumo muito bom na gasolina. E no etanol, são 7,2 na cidade e 8,9 na estrada. Tanque de 56 litros em todas as versões. E aqui a gente acaba tendo algumas divergências na autonomia, né? O tanque é igual, mas os consumos são diferentes. Então a gente tem quase 100 quilômetros em ambos os casos, né? Tanto na cidade quanto na estrada, quase 100 quilômetros de diferença de autonomia em favor da versão 1.5. Né? É um carro consideravelmente grande, são 4,63 metros, quase 4,64 metros, 1,80 m de largura, 1,43 m de altura. É um entre-eixo de 2,70, que é um entre-eixos padrão desse segmento, um bom entre-eixos.
porta-malas considerável de 519 litros. Né? Algumas mudanças aqui referente ao peso, mas aí versões mais equipadas tendem, obviamente, a acabar agregando um pouco mais de peso. Né? A versão Touring aqui, que é a mais equipada, tem teto solar e outros equipamentos, ela acaba agregando muito mais peso. Né? Vindo aqui para dados mecânicos, né? Todos são motores dianteiros, transversais. O motor 2.0 é conhecido pelo código R20, nesse caso a variante R20Z1. E o motor 1.5 é um motor extremamente conhecido na família Honda, o motor L15, que equipou desde o Honda Fit, de primeira geração até o último Honda Fit em 2021, Honda City. Uma variante desse bloco equipa o Honda City atual, que é 1.5 aspirado, e 1.5 turbo também é uma variante desse bloco. Não dá para dizer que é o mesmo motor, porque acabam tendo muitas diferenças, mas se fosse um motor totalmente diferente também, eles usariam outro código. Todos eles trazem o L15, um motor internacionalmente muito usado pela Honda. Todos são 4 cilindros, tuchos mecânicos, que é das poucas reclamações da Honda. Né? O pessoal tende a preferir os tuchos hidráulicos, que eles se ajustam automaticamente conforme o uso. Os tuchos mecânicos precisam de regulagem frequente. No manual vai descrito a recomendação a cada 40 mil quilômetros. Né? Razão de compressão interessante, o motor 2.0 traz 11 para 1 de razão de compressão, então 11 partes de ar para uma parte de combustível, enquanto o motor 1.5 traz 10,6 para 1. Ainda vou, no momento apropriado, trazer mais detalhado essa questão da razão de compressão, mas interessante a diferença. Se for para pensar de uma maneira muito simplória, não é uma maneira correta de analisar, mas de uma maneira simplória, esse motor que é puramente a gasolina deveria, entre aspas, né, mas supostamente teria uma razão de compressão maior, e esse motor que é flex teria uma razão de compressão menor, mas são muitas variáveis para analisar, além de um pensamento simplório. Né? Antigamente os motores que eram só a álcool geralmente tinham uma razão de compressão de 8 para 1, e os motores puramente a gasolina 12 para 1. Quando vieram os motores flex, os montadores somente miravam no 10 para 1, que seria um meio termo entre a razão de compressão características dos dois combustíveis. Com o tempo elas foram desenvolvendo isso melhor, entendendo melhor, então não necessariamente vai obedecer isso. Né? E como eu disse, são muitas variáveis. Né? A rotação máxima parecida, 6.800 e 6.500, mesmo óleo recomendado. Né? Aqui a gente tem algumas diferenças referente a comando de válvulas. Né? O 2.0 tem comando único e o 1.5 tem comando duplo, todos com acionamento por corrente de comando. Né? Não é correia dentada, embora a correia dentada seja tranquila, não há motivo para ter medo. O que merece um sinal de alerta são as correias dentadas banhadas a óleo. Essas merecem uma atenção, mas correia dentada no geral é barato, é confiável, dura muito, custa pouco para você mexer, então obviamente a corrente de comando é melhor, não tem manutenção quase nenhuma, só se der um problema específico nela, mas no dia a dia você não tem que estar se preocupando com quilometragem, mas correia dentada é tranquilo também. 2.0 traz variação de comando somente na admissão, enquanto 1.5 traz variação de comando na admissão e escape. Aqui, injeção direta no 1.5, injeção multiponto no 2.0, né, CVT de 7 marchas simuladas em ambos. E aqui que vale alguma consideração é a suspensão traseira independente, que acompanha o Honda Civic há muito tempo. Não lembro se a geração 7 tinha, mas eu sei que da geração 8 para frente sim. Né, freio a disco nas 4 rodas, direção elétrica. E aqui a gente vem para questão dos equipamentos. Né? A versão Touring é a versão mais completa, traz todos os opcionais possíveis, mas a gente vê algumas concessões nas outras
3 versões. Então, farol de LED, né, aqui somente na Touring, né, a versão Sport não tem seta no retrovisor, né, e sensor de estacionamento dianteiro, traseiro e alerta de ponto cego somente na versão Touring. Interessante também a gente observar que todos têm ar-condicionado automático, mas 2 zonas de ar somente na XL e na Touring, né. A versão Sport também não tem o retrovisor rebatível, né, e retrovisor fotocrômico limpador de para-brisa automático também somente na versão Touring. Assim como teto solar elétrico e banco do motorista com ajuste elétrico e ajuste de lombar, né, somente na Touring. A versão Sport também não tem revestimento em couro nos bancos, isso somente a partir da EX, né, nem faróis com acendimento automático, a Sport não tem. Ela acabou perdendo muitos equipamentos para chegar num preço mais acessível. Chave presencial de acionamento remoto do motor somente na Touring também, são bastante equipamentos que vêm somente na Touring. Navegador GPS não tem na multimídia da Sport e da EX, é a partir da EXL, né, espelhamento do celular, a conexão HDMI também a partir da EXL, informação de tempo de trânsito em tempo real somente na Touring. Então aqui fica sugestivo que a gente teria 2 multimídias, né? Uma para Sport e uma para EX, e outra para EXL e outra para Touring. A questão é que a informação de trânsito em tempo real não tem para EXL, mas tem para Touring. Então precisaria averiguar se há uma multimídia diferente ou se é a mesma multimídia com alguma função desbloqueada só na Touring, né? Seria interessante estar buscando isso. Aqui a gente tem algumas fotos, visualmente todos são muito parecidos, né? A versão Sport ela tem a diferença desse friso na dianteira sem em preto, enquanto nas outras versões ele é cromado, né? E a versão Touring ela tem o farol dianteiro em LED, aqui o para-brisa não fica muito visível, mas tem o teto solar, né? É o que dá para observar mais claramente, né? Aqui a versão Sport a gente consegue observar, não tem revestimento em couro nos bancos, porta-malas muito bom, 519 litros, né? E essa foi a primeira avaliação aqui. Na minha humilde opinião, fica muito evidente que a versão Touring é a melhor, mas é uma versão que está consideravelmente mais cara, né? Ela tem um valor muito mais alto do que as demais e nem todo mundo vai ter esse orçamento. Já é um carro vendido caro, muitas vezes acima da FIP, a FIP dele já é alta e ele muitas vezes é vendido acima da FIP. Então, eu considero que as versões 2.0 são muito boas também. Entre a EX e a EXL, eu acho que os preços são muito parecidos. Eu sempre optaria pela EXL, a não ser que você ache um EX muito bom, mas o EXL tem alguns itens a mais. E quando você vai olhar o mercado de usados, é muito parecido os preços em relação ao EX. A versão Sport é uma versão de entrada, com muitas concessões para baratear o preço dela, mas ainda assim é uma versão com muitos bons itens. O Civic sempre foi relativamente bem equipado. Então tem freio de estacionamento eletrônico, tem apoio de braço para o banco traseiro, tem suspensão independente, né? Então é um bom veículo e tem uma lista de equipamentos interessantes. Se seu dinheiro está apertado e só dá para comprar a versão Sport, eu não acho que seja ruim, mas eu também avaliaria se você não está perto o suficiente para ir numa EX ou EXL, né? O que realmente tem um salto considerável de preço é para a Touring, mas é explicado pela cesta de equipamentos, né? Então é isso, esse foi o primeiro vídeo, eu agradeço quem tiver acompanhado, pode deixar sugestões de melhorias, outros comparativos, tá? Eu agradeço quem tiver acompanhado e até o próximo vídeo.